Olá pessoal, eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte da série de videoaulas da disciplina Processamento Digital de Sinais do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica. Na aula de hoje falaremos sobre sistemas de tempo discreto. Um sistema discreto é um sistema que opera sob uma sequência de entrada de forma a gerar uma sequência de saída com outras propriedades. Aqui temos um exemplo desse diagrama de blocos representando um sistema discreto que irá operar sobre a sequência x de n de entrada, gerando uma sequência y de n de saída. As operações realizadas por um sistema discreto são um conjunto das operações básicas que vimos anteriormente. Nessa figura temos um exemplo de um sistema discreto composto pelas operações de soma, de ganho e de atraso unitário. Um sistema discreto é descrito por uma equação. Aqui temos a equação que descreve o sistema da figura acima, em que a saída de y de n é a constante α1 vezes a entrada x de n, representando esse ramo, a constante α2 vezes x de n menos 1, representando esse ramo, e assim sucessivamente. Um exemplo de um sistema discreto bastante utilizado é o acumulador. A equação que descreve o acumulador é essa daqui, em que a saída y de n é o somatório das entradas de menos infinito até o instante de tempo n. Essa equação pode ser reescrita da seguinte maneira. Eu posso tirar o termo x de n aqui do somatório, colocar ele para fora e ficar então com um somatório de menos infinito até n menos 1. Percebam que essa parcela aqui, a soma de menos infinito até n menos 1, é a saída no instante de tempo n menos 1. Então, a equação que descreve o acumulador ela fica da seguinte maneira. Y de n é igual a y de n menos 1 mais x de n. A esse tipo de equação, a gente dá o nome de equação recursiva do acumulador. Por quê? Porque a saída no instante de tempo atual, ela depende da saída do instante de tempo anterior. Ela é uma implementação computacionalmente mais eficiente do acumulador, visto que não é necessário calcular todas as somas a cada amostra da sequência de entrada. A equação acima ainda pode ser reescrita da seguinte maneira, quebrando-se o somatório que vai de menos infinito até n em duas parcelas. Uma parcela de menos infinito até menos 1 e outra parcela de 0 até n. Percebam que essa parcela aqui, a primeira parcela que vai de menos infinito até menos 1, é exatamente a saída para o instante de tempo menos 1. E ficamos somente com a outra parcela. Essa parcela do instante de tempo menos 1 é considerada condição inicial, quando a entrada do sistema é causal. Um outro sistema discreto também bastante utilizado é o filtro de média móvel. O filtro de média móvel é utilizado para suavizar variações aleatórias presentes no sinal e consiste em janelar o sinal e calcular a média dessa janela. Depois, deslocar essa janela temporalmente, calcular a média das amostras dessa janela novamente, e assim sucessivamente. Por isso o nome média móvel. É uma média que vai deslizando ao longo do sinal. A equação, então, que descreve esse filtro é mostrada aqui. Então, a saída y de n é igual a 1 sobre m vezes o somatório das amostras contidas no intervalo de k igual a 0 até m menos 1. Então, eu tenho uma janela de m amostras e realizo a média das amostras dessa janela. Essa média é a saída y de n. A implementação direta do filtro média móvel requer m menos 1 somas, uma divisão e o armazenamento de m menos 1 entradas passadas. Uma maneira mais eficiente de se implementar esse filtro é na sua forma recursiva. Para obter a equação recursiva do filtro média móvel, vamos manipular o somatório da seguinte maneira. Percebam que essa primeira parte aqui
é exatamente a equação do média móvel. A essa equação eu vou acrescentar x de n menos mzão menos x de n menos mzão. Percebam que eu somei e subtraí o mesmo valor, ou seja, não alterei em nada essa equação. Feito isso, vamos agora tirar o termo x de n de dentro do somatório. Percebam que o termo x de n é para k igual a zero. Então, se eu tirei o termo k igual a zero do somatório, ele não existe mais aqui nos limites. Eu vou começar agora com k igual a 1. Então, eu tirei do somatório a parcela para k igual a zero. E eu vou acrescentar no somatório a parcela para k igual a m, que é exatamente essa parcela aqui, ó, x de n menos n. Então, o que eu fiz aqui nessa passagem? Ó? Eu coloquei essa parcela para dentro do somatório e eu retirei o x de n de dentro do somatório. Com isso, eu não alterei, né, a equação. Agora, como a gente alterou o índice do somatório, eu vou retornar para os mesmos valores anteriores, que é de k igual a zero até m menos 1. Para isso, eu preciso subtrair 1 no k, em todos os termos que tiverem k. Então, eu vou ficar com x de n menos 1 menos k, x de n, porque aqui não tem k, x de n menos mzão, porque aqui também não tem k. Então, subtrair 1 aqui do k e subtrair 1 aqui do k do índice também. Tá? Percebam que agora essa parcela aqui, ó, é exatamente a saída para y de n menos 1. Então, agora, a gente pode escrever a equação do filtro média móvel na sua forma recursiva, em que essa primeira parcela é a saída no instante de tempo anterior, y de n menos 1. Então, ficamos com 1 sobre m vezes x de n menos x de n menos m. Percebam então que agora a gente reduz a complexidade computacional do filtro, porque não é mais necessário calcular todo o somatório a cada amostra da sequência de entrada. Temos aqui agora um exemplo de aplicação do filtro média móvel. Vamos considerar o seguinte sinal. Eu tenho um sinal S de n, que foi adquirido por um determinado sistema de aquisição, e nesse processo de aquisição, o meu sinal foi corrompido por um ruído D de n. A figura aqui à esquerda ilustra essas três parcelas. A gente tem em azul o sinal S de n, percebam que ele é bastante suave. Temos em vermelho aqui embaixo o ruído D de n, e em amarelo x de n, que é a soma dessas duas parcelas. Ou seja, o sinal que eu adquiri para poder processar, ele está corrompido por esse ruído. Temos aqui na figura da direita, em vermelho, a saída do filtro média móvel aplicada nesse sinal x de n. Percebam que esse sinal de saída y de n foi realmente suavizado pelo média móvel. As oscilações devido ao ruído presentes no sinal x de n não estão mais presentes no sinal y de n. Porém, é possível perceber que a saída y de n ela está atrasada em relação à entrada. Esse é um efeito colateral da aplicação de filtros, né? Mais para frente, nas outras aulas, a gente vai voltar e ver com mais detalhe sobre esses atrasos causados pela aplicação dos filtros. Um outro exemplo de sistema discreto é o interpolador linear. Geralmente ele é utilizado em conjunto com sistema de sobreamostragem. Lembrem-se que o sistema de sobreamostragem ele aumenta a taxa de amostragem do sinal inserindo zeros entre uma amostra e outra do sinal de entrada. Portanto, um sinal sobreamostrado característico é mostrado em azul nesse gráfico, em que eu tenho uma amostra, alguns zeros inseridos e depois a outra amostra. Então, essa amostra aqui e essa outra, eu tenho 3 zeros que foram inseridos pelo processo de sobreamostragem. De forma a gerar um sinal mais suavizado com o comportamento do sinal de entrada, podemos aplicar o interpolador linear, que vai utilizar o valor dessas amostras, calcular a equação dessa reta e atribuir os valores relativos às amostras que anteriormente eram nulas. Aqui nós temos a equação que descreve o interpolador linear de fator 2.
Então, a nossa saída ela é a amostra de entrada atual mais meio vezes a amostra passada mais meio vezes a amostra futura. Percebam que se x1 de n é uma amostra nula, inserida na sequência, ela será substituída pela média aritmética dos valores das amostras adjacentes. Por outro lado, se x1 de n é uma amostra da sequência original, suas amostras adjacentes serão nulas e seu valor não será alterado. Um outro sistema discreto é o filtro de mediana. Lembrando que a mediana de um conjunto de 2k mais 1 elementos é o valor que é maior do que k números e menor do que k números desse conjunto, ou seja, é o valor do meio. Para se obter a mediana de um determinado conjunto, é necessário ordenar os seus elementos e pegar o valor exatamente do meio. Por exemplo, para esse conjunto aqui, 2, menos 3, 10, 5 e menos 1, a mediana é 2, visto que 2 é o valor que é maior que menos 3 e menos 1 e é menor do que 5 e que 10. O filtro de mediana, então, ele é implementado semelhante ao filtro média móvel. Eu vou pegar uma janela do meu sinal e vou calcular a mediana dessa janela. Depois eu desloco essa janela, calculo a mediana novamente e assim sucessivamente. A restrição aqui é que essa janela deva ser de comprimento ímpar, para que possamos pegar exatamente o elemento central após a ordenação dos valores desse conjunto. Uma aplicação do filtro de mediana é a suavização de sinais corrompidos por ruídos impulsivos. Percebam que no filtro média móvel a gente aplicou o filtro num sinal corrompido por um ruído aleatório. Aqui, o filtro de mediana a gente vai aplicar no mesmo sinal, só que ele está corrompido por ruídos impulsivos, ou seja, algumas amostras foram corrompidas pelo ruído. Então, apresenta esses picos aqui no sinal. Na figura da direita tem o sinal após a aplicação do filtro mediana. Percebam que o sinal também foi bastante suavizado. Uma das classificações mais importantes sobre sistemas discretos é se o sistema é linear ou não. Então, se y1 de n é a saída de um sistema para a entrada x1 de n e y2 de n é a saída para a entrada x2 de n, quando a gente aplica uma entrada x de n, que é uma combinação linear dessas duas entradas, ou seja, é uma constante vezes a entrada x1 mais outra constante vezes a entrada x2, a saída tem que ser a mesma combinação linear para as saídas relativas às entradas aplicadas individualmente. Então, se a entrada é essa combinação linear de x1 e x2, a saída tem que ser essa combinação linear de y1 e y2 para qualquer valor de alfa e de beta e para todas as possíveis entradas x1 e x2 de n. Vamos ver um exemplo do acumulador. Lembrem-se que o acumulador é descrito por essa equação e eu vou aplicar no acumulador a entrada x de n igual a alfa x1 de n mais beta x2 de n. Para essa entrada, basta substituir aqui, né, o x de L por essa combinação linear. Então, está feito aqui. Como o somador é um operador linear, eu posso aplicar a propriedade distributiva. Então, essa equação fica da seguinte maneira. Eu vou ter o somatório de alfa x1 de L mais o somatório de beta x2 de L. Como alfa e beta são constantes, eles podem sair do somatório, ficando a equação da seguinte maneira. Percebam que essa parcela aqui é exatamente y1 de n, e essa outra parcela aqui é o y2 de n. Sendo assim, a minha saída y de n é igual a alfa y1 de n mais beta y2 de n, que é exatamente a mesma combinação linear das entradas. Portanto, o acumulador descrito acima é um sistema linear. Outra classificação importante é sobre os sistemas invariantes no tempo. Então, se y1 de n é a saída de um sistema para a entrada x1 de n,
Para uma entrada x de n igual a x1 de n menos n0, que é a entrada x1 de n deslocada no tempo, a saída y de n deve ser y1 de n também deslocada no tempo. O que isso quer dizer? Que para uma dada entrada, a saída do sistema é a mesma, independente do tempo em que ela será aplicada. Uma classe importante de sistemas discretos são as dos sistemas que são simultaneamente lineares e invariantes no tempo. Sistemas desse tipo são de fácil modelagem matemática e, por consequência, fáceis de se projetar. Outra classificação importante é se o sistema é causal. Um sistema causal é um sistema em que a amostra de saída y de n0 depende somente das entradas para n menor do que n0. Ou seja, a saída do sistema só depende das entradas em instantes de tempo passado, não pode depender de entradas futuras. Um exemplo de um sistema causal é o filtro média-móvel, que está mostrado aqui através da sua equação recursiva. Percebam que a saída y de n depende da saída no instante de tempo passado, da entrada do instante de tempo atual e de uma entrada no instante de tempo passado. Então, ele é um sistema causal. O interpolador ele é um sistema não causal. Por quê? Porque ele depende de uma entrada no instante de tempo futuro, xu de n mais 1. Uma classificação importante a respeito dos sistemas discretos é se o sistema é estável. Para verificar a estabilidade de um sistema, existem diversos critérios. Vamos focar aqui no critério da biboestabilidade. Bibo significa Bounded Input, Bounded Output. Ou seja, se eu aplico uma entrada que seja uma sequência limitada, a saída também deve ser uma sequência limitada. Então, se o maior valor, o que é uma sequência limitada? O maior valor dessa sequência não pode ultrapassar um valor finito. A saída, então, vai se comportar da mesma maneira. Tá? Um exemplo de sistema estável é o filtro média-móvel. Vamos, então, verificar a estabilidade desse filtro. Temos aqui a equação tradicional do filtro média-móvel e, para verificar a estabilidade, vamos considerar a entrada sendo limitada, ou seja, cada elemento da sequência de entrada possui valor absoluto menor do que bx. Para calcular o módulo da saída, basta tomar o módulo desse somatório. Se o maior valor possível da entrada é bx, esse somatório aqui vai ser sempre menor ou igual a mbx. Como temos esse 1 sobre m aqui fora do somatório, o módulo do meu y de n vai ser sempre menor ou igual do que 1 sobre m vezes mbx. Ou seja, o módulo da minha sequência de saída vai ser sempre menor ou igual a bx. Então, comprovamos a estabilidade desse sistema. Se a entrada é limitada, a saída também será limitada. Uma outra característica importante a respeito dos sistemas discretos é a sua resposta ao impulso. Para obter a resposta ao impulso para um sistema qualquer, basta substituir a entrada desse sistema na sua equação pela função impulso. Então, por exemplo, temos esse sistema descrito por essa equação aqui. Para determinar sua resposta ao impulso, vamos substituir x de n por delta de n. Então, fazendo a entrada x de n igual a delta de n, ficamos com a seguinte equação. Alfa1 vezes delta de n, onde era x de n, eu coloquei delta de n, mais alfa2 vezes delta de n menos 1, onde era x de n menos 1, a gente coloca delta de n menos 1, e assim sucessivamente. A resposta ao impulso de um sistema discreto geralmente é denominada de h de n. Então, por isso que eu troquei aqui o y de n por h de n. A sequência, então, dita resposta ao impulso é a seguinte sequência. H de n vai ser igual a alfa1, alfa2, alfa3 para 0 menor ou igual a n menor ou igual a 3. Por exemplo, quando n for igual a 0,
esse termo aqui vai ser zero, esse termo aqui vai ser zero, esse termo vai ser zero. Então, o que sobra na minha sequência é o alfa 1. Quando a n for igual a 1, esse termo vai ser zero, esse termo vai ser zero, esse termo vai ser zero, devido à função impulso. Vai sobrar só o alfa 2, e assim sucessivamente. Então, como exemplo, vamos determinar a resposta ao impulso do acumulador de tempo discreto. Aqui está a equação do acumulador de tempo discreto e eu vou substituir a entrada por delta de n. Então, vamos ter aqui o somatório de L de menos infinito até n de delta de L. Esse somatório vai resultar na função d grau unitário. Então, a resposta ao impulso para o acumulador discreto é a função d grau unitário. A resposta ao impulso para o interpolador linear, dado por essa equação, também vamos obter da mesma maneira, substituindo a entrada por delta de n. Então, teremos a seguinte equação: y de n é igual a delta de n mais meio delta de n menos 1 mais delta de n mais 1. E a sequência resposta ao impulso, então, terá comprimento 3, vai ser definida de menos 1 até 1 e será formada pelos seguintes valores: meio, 1 e meio. A resposta ao impulso de um sistema será de grande importância em análises que faremos futuramente. Portanto, retomaremos a esse assunto em aulas futuras. Por ora, encerramos por aqui. Até mais.